Oi, então, depois de algum tempo sem fazer vídeo, eu voltei, né? Eu tive alguns percalços da vida, não consegui fazer vídeos e ficou assim bastante conteúdo represado, bastante conteúdo represado. E agora eu vou ver se eu consigo trazer alguma coisa que Deus tem falado comigo, muitas coisas muito profundas, coisas do alto mesmo. E quando Deus fala, Deus confirma. E eu não consegui gravar, não posso aqui dizer por quê, mas Deus sabe qual que é a tranca que impede de estar gravando. E também sabe por que é que meu canal não anda, né? Porque é que não é compartilhado, não é curtido, não cresce. São tudo travas de Satanás. E Jesus, ele trouxe boas novas, ele trouxe boas notícias e ele continua trazendo. E ainda mais hoje, né? Hoje é dia 19 de agosto e o mundo, ele tá cheio de notícias negativas, né? Mortes, acidentes, catástrofes, guerras, como nunca houve, assim, na minha existência, né? Na minha existência, desde 78, eu sou de 78, então eu nunca vi tanta coisa ruim, negativa de uma vez, né? E dentro de um mês, né? Não que nunca teve coisa, sempre teve, mas não tanto no mesmo tempo. E eu quero falar sobre oração hoje, sobre o poder da tua oração e como a tua oração, a minha oração, pode mudar completamente a vida, né? A nossa vida, a sua vida, a minha vida. A começar assim, na luta da carne com o espírito. Temos essa luta diária. Você não está livre dela. É a luta da carne com o espírito. De manhã, quando você acorda, dá aquela preguiça, isso já é carne, dá aquela vontade de. E sempre tem aqueles pensamentos. Então, é a carne contra o espírito. E aí você levanta, você vai fazer as coisas de novo, tudo é a carne contra o espírito. Você tem que orar. Aí você tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, você acaba colocando outras coisas na frente da oração, então é a carne contra o espírito. E aí você não se alimenta espiritualmente, não conversa com Deus, não estuda, não dá tempo porque demorou para acordar, porque não, enfim, quando a carne grita, o espírito enfraquece e muito. E essa luta, ela é tão constante e tão diária e tão contínua, ela é todo dia, em toda existência do ser humano, nós temos essa luta, né? Temos o Espírito Santo no corpo de carne. E parece que quanto mais você busca o Espírito Santo, mais você busca o conhecimento, mais você busca o entendimento, mais a carne grita, mais a carne quer. Então, até comer, né? Você sabe que comer demais ou comer errado faz mal, mas você quer. Então, assim, até no comer, né? Comer é necessário, é muito necessário com alimentos saudáveis, mas a gula é pecado. Então, tudo o que é errado, tudo que é demais vai fazer mal, vai te atingir no corpo, na mente, por quê? Alimentos gordurosos, alimentos doces, alimentos muito salgados, tomar pouca água e ficar tomando suco. Então, tudo vai te dar mais moleza, mais carne, é muito mais carne. E o espírito? Então, o espiritual vai enfraquecendo. Assim, eu tenho um testemunho muito maravilhoso sobre isso, de como né, viver comendo tudo que gosta, né, como a família gosta, e aí você tem que tomar remédio pro estômago, depois pro refluxo, depois pra cabeça, depois pro coração, depois pro açúcar, depois pro colesterol, e eu fui indo nessa, né, mas aí você vê que a base de tudo é a alimentação, né, isso é a carne, é a nossa carne, o mundo nos ensina a dar voz e vez para a carne, né? Só hoje, só um pouco.
né? Quem nunca tomou aquele refrigerante famoso e depois no outro dia que queria de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, vira uma... Assim, você quer continuar tomando, porque só porque você tomou um dia. E assim é com todos os alimentos e a oração, e o jejum, e a consagração. Eu comecei a entender, eu sonhei com isso, né? Eu sonhei com uma mesa farta, muita comida, bolo, maionese, churrasco, carne e pecado. Eu fiquei muito feliz com toda aquela fartura, né? E fui ver o significado, Deus tem grandes bênçãos, mas pecado da carne. Aí eu entendi. Eu fui, e por coincidência, Deus sempre manda um mensageiro dele, e essa pessoa me falou que Deus às vezes nos faz passar no deserto a necessidade de não ter nada, não ter nem o básico. E aí você é obrigado a jejuar, você é obrigado a orar, você é obrigado a clamar. Mas aonde você quer chegar com a oração? A nossa oração, ela tem muito poder, muita eficácia. E não faltam exemplos para isso. Eu vejo, por exemplo, a oração do fariseu e do publicano, né? O fariseu, ele fazia uma linda oração para ele mesmo, né? Como ele era abençoado, e o publicano apenas batia no peito. Então, Deus ouve até aquilo que meditamos em pensamento e não falamos. O publicano foi salvo, o fariseu não. A oração do cônjuge, que ora pelo descrente, para que o descrente seja salvo, e seus filhos também. Então, como que a oração de um que está ainda conectado com Deus salva toda a família, né? Em 1 Coríntios 7, né? Não nos faltam exemplos, né? Oração. Quantos oraram para fundar igrejas, religiões? E diante de oração e busca, Deus sempre traz uma revelação, uma luz, é isso. E a pessoa segue. Mas a luta da carne com o espírito é diária. Todos os dias, enquanto vivemos neste corpo de carne, somos tentados, somos provados, desde a hora de acordar até a hora de deitar. Nossa mente milita entre o espírito e a carne. Faço o que a carne quer, eu faço o que o espírito quer. Como Cristo agiria em meu lugar? Como Cristo viveria em meu lugar? Como Cristo aproveitaria o tempo? Né? Isso é o básico. Como Cristo aproveitaria o tempo no seu lugar? Então, como Cristo gostaria que eu vivesse? Agisse. Né? Cristo era filho de Deus, é filho de Deus, e ainda assim, de madrugada, buscava falar com o Pai, orava, se retirava para os montes para buscar Deus, buscar sabedoria. Ele, sendo Deus, buscava a presença de Deus. E nós? E nós? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? E é uma coisa que eu me cobro bastante, porque para o mundo é normal o erro, para o mundo é normal o pecado. Para o mundo é legalizado você beber, você fumar, você divorciar, você casar de novo, você destruir lares, destruir famílias e construir um discursozinho de tá tudo bem, né? Minha filha falou esses dias para mim assim: mas os fulanos, eles estão casados 25 anos, têm filhos e mesmo eles sendo divorciados, e tá tudo bem, eles são felizes. Aí eu falei, né, se Deus nos dá umas ideias assim na hora, falei assim, tem gente que vive 50 anos em pecado e morre e vai para o inferno. Todo dia tem gente morrendo e indo para o inferno, porque o mundo não quer que você leia a Bíblia, que você entenda a lei de Deus, o conhecimento de Deus. Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Leia Oséias. Oséias abandonou a esposa mundana que preferiu viver com os amantes? Não. Oséias fez uma oração, que a gente chama oração de cerca de espinhos,
para que Deus cercasse aquela noiva dele, aquela esposa dele, para que Deus não a prosperasse no mundo do pecado, mas que Deus a cercasse com aquela cerca de espinhos, para que ela fosse obrigada a voltar a ele. Então, a oração de Oséias, ela é muito poderosa também. Deus nos ensinou, através desse exemplo, como ele volta a trazer Israel de volta para Deus. Deus faz isso com Israel e a gente está vendo isso acontecer com Israel, né? Quem não sabe da guerra, Israel e seus inimigos. Então a gente vê, Israel erra, Deus permite que os inimigos o ataquem. Israel tem idolatria, tem fornicação, divórcios. Eu fui ver que os judeus são os que mais divorciam. Eu fiquei aterrorizada com isso, acho que 2, 3 anos atrás. Mas o que está acontecendo? Eles estão sendo perseguidos e Deus tem permitido. Porque Israel ainda não se converteu. Então, volta às escrituras, está todo ali nas escrituras. Israel. E Malaquias deixa bem claro os principais tópicos porque Deus permite Israel passar por sofrimentos, provações, lutas, perseguições, guerras e mortes. Malaquias explica tudo isso, né? Se o meu povo se humilhar e orar. Então, humilhar é a carne contra o espírito. Humilhar é dizer, eu não tenho que ser feliz nesse mundo, porque o mundo é vão. Eu tenho que agradar o Pai, e a lei é espiritual. Então, não é porque o mundo permite eu fazer o erro, que eu vou fazer o erro. Não é porque o mundo legalizou o divórcio, o mundo legalizou o segundo casamento, que eu tenho que legalizar. Não foi a vontade inicial de Deus. E Jesus veio para isso, porque a lei falhou. Então, a vontade inicial de Deus está lá em Malaquias, era de que o homem tivesse somente uma mulher. Mas Abraão pecou e trouxe todo esse sofrimento sobre a nação de Israel quando buscou descendência fora de seu casamento. Israel sofre até hoje. Eu falo assim, a menina dos olhos de Deus, que é Israel, ela foi mais provada e mais abandonada em todos os pecados, em todas as idolatrias, ela mergulhou no mais profundo. Hoje você vê os livros de bruxaria, são livros de Salomão que escreveu. Então, todas as magias negras, tudo tem base ali no que Salomão anotou. Então, porque Salomão permitiu Israel passar pelo pior engano de todos os tempos. Quando você vê a destruição de Jerusalém, é porque Salomão construiu templos para aqueles deuses que sacrificam. Então, sacrificar bebês, o aborto hoje em dia, tantas coisas que fazem. Porque o meu eu, a minha imagem, a minha visão diante do mundo tem que ficar bonitinha. Mesmo eu matando um inocente, isso ninguém precisa saber. Então, é a história do aborto. É o eu em detrimento de um inocente que tem que morrer. Né? Então, é o fim do fim, né? Mas é a luta da carne contra o espírito. Desculpa eu ir tão profundo, mas é que é verdade. É verdade, é assassinato. Tá lá em Levítico, em Deuteronômio. Quando uma mulher perde um filho e alguém for culpado, esse é culpado de morte, porque matou, né? Mesmo que por acidente, é culpado de morte. Então, imagine ainda provocar um aborto, né? Então, é culpado de morte quem tal pratica, né? Quem tal faz. E hoje em dia a gente vê, para manter uma imagem de crente, os fariseus, né? Querem ter aquela pompa, né? Eu tenho muito medo de gente perfeita. Hoje em dia, depois do vale da sombra da morte que eu passei, eu tenho muito medo de gente que tem um currículo imaculado. Vai saber as custas de quem e quantas almas e quantas pessoas. O preço. Então,
muitos inocentes morreram. Aquela pessoa, com certeza. Porque não é o eu que tem que ser pregado, é Cristo. Por isso que Deus tem escolhido jumentas para pregar. Deus tem escolhido escórias para trazer a palavra de Deus. Deus tem trazido os desprezados para salvar almas. Porque o orgulho dos fariseus, né? Vamos dizer assim, fariseus são pregadores, né? Que se julgam os donos da verdade. Né? O joio, né? O joio é lindo, é maravilhoso, mas não dá fruto em si mesmo e ainda quer destruir o fruto, ainda quer destruir o trigo. A meta do joio é só destruir o trigo, porque o joio não vai dar fruto. Ele só precisa ficar lindo ali, ele não vai ter filho, ele não vai ter continuidade. Ele quer que o nome dele fique na calçada da fama do mundo, em detrimento de vai saber quantos. Mas a oração vai te aproximar de Deus. Essa oração que você faz no silêncio, no oculto, buscando a Deus, buscando a verdade em Deus, buscando a Cristo. E eu tenho, assim, me deleitado muito nesses conhecimentos que Deus vem me trazendo através da oração. Como a nossa oração pode ter poder, né? Então eu posso usar métodos humanos, né, para enganar pessoas, mas somente o Espírito Santo convence do pecado. Somente o Espírito Santo faz uma pessoa se converter de verdade, seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele fariseu, seja ele publicano, seja ele trigo, seja ele joio. Somente o Espírito Santo pode convencer uma pessoa do seu pecado e trazer ele ao arrependimento e à presença verdadeira de Deus. E aí sim, aí você vai ser abandonado por tudo e por todos. Porque você não vai mais ver Cristo no pregador, você vai ver Cristo em tudo, porque Cristo é a formação do mundo. Cristo está em tudo e em todos. É bonito ver como Cristo pode estar naquela pessoa que eu dou água, que eu dou comida, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me vestiste, me deste de beber, estive nu. Então, assim, Cristo está naquelas pessoas que improváveis. Não, eu só vou ajudar quem vai me patrocinar. Quem vai me dar um testemunho bonitinho, né? Não, não é por aí. Ele mesmo fala quem são os salvos. Nesse texto, nesse capítulo todinho. Né? Dos fariseus que faziam para aparecer e daqueles que fazem porque tem a natureza boa de ajudar. Né? Então, eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe. Aleluia. Glórias e glórias. Glória a Deus.